Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Amós. Amós, profetas menores. Amós, capítulo 7, a partir do primeiro versículo ao versículo 9. Amós 7, de 1 a 9. Nós também estaremos projetando ali, o Nivaldo vai estar colocando para você, caso você não trouxe a sua Bíblia. Nós vamos continuar a nossa segunda parte da mensagem no prumo de Deus. No prumo de Deus. E antes de nós lermos esse trecho da palavra de Deus, precisamos entender o que estava acontecendo ali com o povo de Israel, da qual essa mensagem profética foi escrita, né? Ali havia tido um grande progresso, um grande momento de paz e prosperidade, através do rei Uzias, mas também logo em seguida o povo de Israel havia caído num declínio moral, a sociedade de Israel havia se corrompido num declínio moral absurdo. Nós vemos a luz da palavra de Deus, e por isso Deus levanta o profeta, que uma nuvem de injustiça social acabou obscurecendo o coração de Israel, o que fez com que Israel perdesse a direção de Deus para a sua vida. Mas aí Deus chama Amós, o grande profeta Amós, um simples plantador de figo, para representar a causa de Deus e trazer uma mensagem do céu para o povo de Deus e para nós também aqui nessa tarde. Então Amós vem, denuncia aquela corrupção social que havia naquela época, a religiosidade, né, e avisa acerca dos juízos que viriam sobre Israel, se Israel não se arrependesse dos seus pecados. Nós vemos aqui decadência moral e uma parede fora do prumo. Nós vamos entender, por isso, o tema dessa mensagem, no prumo de Deus. E nós sabemos, querido, pela experiência, né, que uma parede fora do prumo, uma parede inclinada, não alinhada, ela desmorona. Amém? Da mesma maneira, a nossa vida, querido, se estiver desalinhada, fora do prumo de Deus, a nossa vida vai desmoronar. Emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, em todos os aspectos da vida. Decadência moral é uma parede fora do prumo. E uma parede fora do prumo, uma vida fora do prumo de Deus, leva a uma vida que vai se autodestruir. Então Deus usa o prumo da sua palavra, o prumo da lei, para medir o seu povo, para medir a sua e a minha vida. Amém? Nós somos medidos, nós seremos julgados, nós seremos tratados no nível de conhecimento com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo de Deus na nossa vida. É a nossa referência, é aquela que nos coloca de novo num alinhamento com o céu. E nós temos aprendido que alinhamento com o céu é avivamento do céu nas nossas vidas, em nome de Jesus. E prumo é isso, são os valores do reino de Deus, são os princípios ensinados na palavra de Deus, e as verdades que a palavra de Deus estabelece para mim e para a sua vida, para que possamos viver uma vida segura e saudável, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ver, você pode ver aqui no capítulo 6, né, está falando de juízo, está falando de cativeiro, está falando de corrupção, de destruição de Israel. Logo em seguida, no capítulo 7, que é o que nós vamos ler, nós temos 3 elementos que simbolizam e tipificam o juízo de Deus. São 3 maneiras de Deus chamar a atenção do seu povo. Primeiro, uma visão de um gafanhoto. Gafanhoto era isso naquela época, né? Quando vinha sobre as lavouras uma peste de gafanhoto, as lavouras eram perdidas. O caos era instalado em determinada região, em determinada nação. A miséria vinha e a desgraça assolava a vida das pessoas. Gafanhoto. O segundo elemento é o fogo, e o terceiro é o que nós vamos abordar, o centro da nossa mensagem, o prumo de Deus. Vamos ler então, Amós 7:1, a Bíblia diz: isto me fez ver o Senhor Deus, o profeta Amós dizendo, eis que ele formava gafanhotos ao surgir,
o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, os gafanhotos, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Versículo 4, isto me mostrou o Senhor Deus, e eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, e este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Irmãos, quem é a herança do Senhor? O povo de Deus, somos nós. Sim ou não, irmãos? Somos nós, o povo de Deus é a herança do Senhor. Deus é a nossa herança e nós somos a herança do Senhor. Aqui naquela época, claro, Israel, o povo de Israel. Então disse eu, versículo 5, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó? Jacó aqui, claro, não era o personagem Jacó da Bíblia, mas simbolicamente, Jacó aqui sendo utilizado como o povo de Israel. Como subsistirá Jacó, ou o povo de Deus? Pois ele é pequeno. Versículo 6, e o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, e eis que o Senhor, presta atenção, agora é o destaque daquilo que nós vamos falar. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? E respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amém? Vamos falar junto? Eis que eu, o Senhor, porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Ou seja, esse é o destaque daquilo que nós estamos falando. No prumo de Deus. E a pergunta que nós fazemos aqui é: será que as nossas vidas estão alinhadas com o céu? Quando nós temos a referência, não os nossos achismos, não aquilo que o mundo ensina de maneira equivocada e errada, geralmente contrária à palavra de Deus, mas a luz da palavra de Deus, do prumo de Deus. Vocês sabem o que é prumo? Talvez você não ouviu na última vez. É aquela cordinha que aquele que está construindo usa, com um peso na ponta, para marcar o alinhamento da parede, se a parede está alinhada ou não, se ela está torta. E nós temos falado aqui, se a parede está desalinhada, a parede vai desmoronar. Ou seja, irmãos, nós precisamos alinhar o nosso coração com os céus. Deus está passando o seu prumo no meio do povo de Deus. E a palavra de Deus, as verdades de Deus, os valores e os princípios do Senhor, precisam estabelecer dentro de nós uma vida segura e saudável em nome de Jesus. Amém? Como é que está a tua vida diante de Deus? Será que a tua vida está alinhada com Deus ou desalinhada? Se Deus colocar um prumo na sua vida, como é que está a tua vida diante de Deus? Será que você não está desmoronando em alguma área da sua vida, passando por lutas, dificuldades, porque está desobedecendo algum princípio claro e explícito na palavra de Deus? Talvez se deixando levar, se deixando corromper, virando as costas para aquilo que Deus está falando ao teu coração, à tua mente, à tua consciência, está latejando lá dentro de você, ignorando a voz de Deus que quer te alinhar novamente com a sua palavra, com o prumo de Deus. É sobre isso que nós vamos falar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nessa tarde, porque queremos que o Senhor passe esse prumo na nossa vida.
E, ó Deus, queremos alinhar tudo aquilo que estiver desalinhado no nosso coração, na nossa vida, na nossa essência, na nossa personalidade. Tudo aquilo, ó Deus, que de alguma maneira, ó Deus, nos faz desmoronar, cair, fraquejar, enfraquecer. Senhor, passa o teu prumo sobre nós. Coloca sobre nós, ó Deus, o alinhamento do céu, para que haja avivamento e bênção de Deus na nossa vida. Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém e amém. E nós começamos a falar sobre as 4 questões da vida. A primeira dela, nós já abordamos um pouquinho, vamos avançar um pouquinho mais hoje, é a identidade. A segunda delas, segunda questão fundamental da vida, é a objetividade. Nós vamos falar e vamos explicar o que é isso. Terceiro lugar, nós vamos falar sobre os valores. É uma das questões fundamentais da existência humana, da tua vida, da minha vida. E definem o que nós somos, o que fazemos, os nossos comportamentos, a nossa atitude, a nossa mentalidade, os nossos valores. Aquilo que valorizamos é aquilo que priorizamos. E por último, a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão de mundo que nós temos. É a perspectiva que nós temos acerca da vida, das coisas relacionadas à vida, a cosmovisão, que no nosso caso, a cosmovisão cristã, bíblica. Amém? Será que você tem vivido dentro desse alinhamento da cosmovisão bíblica? Será que o prisma que você usa para enxergar todas as coisas, para tomar as decisões do dia a dia, é a palavra de Deus? Ou é a sua mentalidade, às vezes, totalmente desalinhada com o céu? E é sobre isso que nós estamos falando. Começamos iniciando, falando acerca da identidade. Quem sou eu? É a grande pergunta do ser humano. Quem sou eu? Meu irmão, quem é você? Você precisa responder essa pergunta em Deus. Segunda pergunta, qual é a minha identidade? Aonde está estabelecida a minha identidade? E nós aprendemos que tudo isso envolve uma ciência chamada ontologia. Ontos, do ser. Logia, o estudo do ser. De quem nós somos, qual é a nossa identidade? O que nós somos, aonde está a nossa identidade? Como é que nós nos definimos? Como pessoa, como seres humanos? E nós falamos um pouquinho sobre isso. E que impressão queremos que os outros tenham de nós? A nossa imagem, a nossa autoimagem, o autoconhecimento. Nós vimos que a maioria das pessoas, infelizmente, estão naufragadas numa crise de identidade. Fala comigo, crise de identidade. Essa é a marca da geração dos dias de hoje. Pessoas que não sabem quem são, pessoas que vivem um colapso existencial, uma crise de identidade, têm a vida totalmente desalinhada com o prumo de Deus, com os céus, uma parede descambando, uma parede, uma vida ao ponto de se autodestruir e desmoronar. E não só isso, não afetando só você, querido, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos aprendido que o pecado, a iniquidade, que a quebra da lei, é algo pessoal e intransferível. Amém? Você precisa entender isso. Você não pode jogar a culpa do seu pecado em outra pessoa, transferir responsabilidade. Não, o pecado, a iniquidade, a quebra da lei é pessoal e intransferível. Mas a colheita do pecado é coletiva. Afeta, no mínimo, todas aquelas pessoas que de alguma maneira estão ligadas a você emocionalmente. Amém? Você está entendendo, querido? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou citar um exemplo disso que nós estamos falando para você entender e te ilustrar. Por exemplo, quando um pai de família faz uma grande burrada financeira, aquilo é um erro, sim ou não, irmãos? A mulher e os filhos têm culpa daquilo que o marido fez? Quem é responsável diante de Deus? É ele.
é de responsabilidade pessoal e intransferível. Mas a colheita, quem é que vai colher o erro daquele homem que é pai de família e que deveria ter tido mais cuidado e zelo com relação às questões financeiras do lar? A mulher, os filhos, os parentes mais próximos, todos vão sofrer. Sim ou não, irmãos? Por isso que eu digo, o pecado é pessoal e intransferível, mas muitas vezes o pecado traz uma colheita de maneira coletiva. Então nós temos que tratar com seriedade o pecado. Nós não podemos entrar nessas crises de identidade causadas pelo pecado. E nós precisamos firmar a nossa identidade em Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus é como um espelho. Se você quer realmente ter uma identidade em Cristo, em Deus, saudável, abençoada, você precisa ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como um espelho, ela reflete, ela mostra para nós quem nós somos, o nosso valor, os nossos problemas, aonde está a fonte do poder que opera em nós. A nossa identidade precisa estar centrada na palavra de Deus, mas infelizmente a maioria das pessoas vive uma crise de identidade. Desconhecem ou negam as verdades acerca de si mesmas. Sim ou não, irmãos? Negam. Quando são confrontadas com a verdade, debaixo de uma revelação de Deus, geralmente, são igual jundiar ensaboado. Quer escorregar, quer jogar a culpa no outro, não aceita às vezes aquilo que está sendo falado, por mais que se fale em amor, não aceitam, negam e desconhecem as verdades sobre si mesmas. Aqui nós vemos a importância do autoconhecimento. Será que você tem essa característica, querido? De conhecer a você mesmo? Já dizia, um grande pensador grego, conhece-te a ti mesmo. Será que à luz da palavra de Deus nós conhecemos quem nós somos? O nosso valor, a dignidade que nós temos em Deus, o quanto Deus nos ama? Qual é o problema do ser humano pecador? Aonde está a fonte do nosso poder? Como é que nós lidamos com o pecado? Tudo isso envolve identidade. Mas a maioria das pessoas desconhece ou nega as verdades sobre si mesmo. E geralmente tem a síndrome de Adão, transfere as suas responsabilidades, quando são confrontadas diante dos seus erros, das suas falhas, transferem para as outras pessoas esses problemas, essas verdades acerca de si mesmo. Nós aprendemos também que a maioria das pessoas acreditam mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus, irmãos. Em quem você acredita? Em quem você confia? Você tem lido mais a palavra de Deus ou tem escutado mais aquilo que o mundo ensina? Quem escuta aquilo que o mundo ensina, desalinha a sua vida, e a sua vida entra num ponto de autodestruição e de desmoronamento. Por isso que Israel estava nessa corrupção moral, nessas injustiças sociais, nessa decadência de mal a pior. Por isso Deus levanta Amós como um profeta de Deus para trazer de volta o seu povo ao prumo de Deus, ao alinhamento com o céu. Muitas pessoas, como nós falamos, estão presas nas suas ambiguidades, nas suas incoerências, perdidas nas suas feridas. Nós vemos muitas pessoas assim, incoerentes, falam uma coisa, mas não vivem aquilo que falam. Não é verdade, gente? Não é uma coisa que dá raiva isso? Quando você escuta de alguém uma coisa que ela não vive, isso é incoerência, isso é farisaísmo, isso é hipocrisia. Falar de algo que você não vive, meu irmão, se você não vive aquilo, por favor, se cale. Agora não, tem gente que é muito bom para dar sermão nos outros, não é verdade? Mas horrível para ouvir uma exortação em amor de alguém que percebe o desalinhamento da sua vida e que quer te conduzir de novo a um alinhamento com o céu. Você não aceita, você fecha o seu coração.
Você cresce para cima daquela pessoa. E isso mostra que você está ferido. A identidade está em crise. Muitos tentam sobreviver às rejeições, às injustiças, aos abusos e às desilusões. E acabam convivendo no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, com paredes no coração. Paredes no coração. Paredes no coração, irmãos, segundo os especialistas em cura interior, significa mecanismos de defesa. Você já viu aquela pessoa que geralmente quando você vai confrontá-la com alguma coisa, ela já logo se levanta e já tenta se justificar? Sim ou não, irmãos? É um mecanismo de defesa. Tem gente que quando é confrontado diante de um problema, ele escorrega e vai para os vícios, para as compulsões. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Ele foge dos problemas, ele não encara os problemas. E nós temos aprendido aqui, irmão, se você não encarar os seus problemas, os seus gigantes, eles vão voltar novamente na sua vida. Não adianta fugir de problema. O problema tem que ser encarado. Gigante tem que ser enfrentado. E tem que ser derrubado em nome de Jesus. Por isso que nós levamos toda a igreja a passar por um mapeamento espiritual, por aquelas orações de renúncia, porque nós não queremos que nada nem ninguém fique preso ao passado. O passado precisa ser uma escola, e não uma prisão para você. Não podemos ficar presos, ancorados, com a nossa alma aprisionada, feridas, injustiças, abusos, desilusões, sentimentos de fracassos ou rejeições, que nos impedem de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? A sua identidade está na palavra de Deus. Amém, meu irmão? A sua identidade está em Cristo. Não está na sua vida profissional, não está no seu casamento, não está na vida dos seus filhos. Tem muito pai que é assim, né? Mãe, que a sua identidade, a sua vida gira em torno dos filhos. Está errado. A sua vida, a sua existência gira em torno do seu marido, ou da sua mulher, ou dos seus pais, ou da sua vida profissional. Não é isso que a Bíblia ensina, querido. Não é isso. Essas pessoas que vivem com paredes no coração, com mecanismos de autodefesa, acabam sonegando valores fundamentais na sua vida, como honestidade, verdade, lealdade e transparência. Por não aceitarem o alinhamento com o céu, por não aceitarem a palavra de Deus, irmãos, por não aceitarem o prumo de Deus, que quer alinhar a sua e a minha vida com relação àquilo que Ele tem para nós, o melhor de Deus para nós, o centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós acabamos sonegando honestidade, verdade, lealdade a Deus e às pessoas, e a transparência. Achando que estão seguras nessas paredes, acabam se isolando de Deus e das pessoas. Tem muita gente assim, irmão. Mas eu quero declarar uma palavra de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Através da palavra de Deus, do prumo de Deus, da graça de Deus, do entendimento da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, do valor que eu e você temos para Deus, irmãos. Nós somos alinhados novamente com o céu. Como disse a W. Tozer, um grande teólogo americano, tudo está torto até que Deus endireite. Quantos aqui querem ser endireitados com o céu aqui? Amém, irmãos? Deus quer te endireitar. Deus quer me endireitar. Deus quer nos realinhar novamente com o céu. A nossa origem vem e está centrada em Deus. Nós viemos dele. Nós fomos gerados nele, e nós voltaremos para ele. Talvez teus pais falharam,
Talvez pessoas na tua vida te marcaram negativamente, mas lembre-se, a sua origem está em Deus, no Criador dos céus e da terra, amém? A tua existência começou no coração de Deus, não foi no ventre da tua mãe, ou do teu pai. Isso é tremendo, gente, isso é tremendo. Abra a Bíblia aí, vamos ler isso que eu estou falando, para você ver que não é uma coisa que o pastor Giovanni está inventando. Abra aí, no Salmo 139, olha que coisa linda, o Salmo 139, versículo 1, Salmo 139, versículo 1, para você acreditar naquilo que nós estamos falando. Quem te criou, quem te gerou, foi Deus. A tua identidade está em Deus. Por que as pessoas lá fora ficam igual barata tonta, tentando criar uma identidade na moda, tentando criar uma identidade no sucesso, no poder, na fama, no dinheiro, em agradar os outros, porque eles não entenderam que a identidade deles, a origem deles está em Deus. Olha o que diz o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, e Tu me conheces. Se tem alguém que te conhece, esse alguém é o Senhor, amém? Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Meu irmão, minha irmã que está aqui, que caminhos você tem trilhado? Aonde os teus pés têm pisado? Você tem trilhado o caminho de vida eterna, o caminho de Deus, o caminho da palavra, ou caminhos equivocados, fora da presença de Deus? Olha o que diz o 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Olha que coisa tremenda, antes de nós começarmos a orar, Deus já sabe a verdadeira necessidade do nosso coração. E Ele já sabe o que nós vamos falar. Por isso que eu digo, a nossa oração não impressiona Deus. Tem gente que acha que com a sua oração vai impressionar Deus. Não, a oração só causa benefício em nós, porque nos dá uma consciência, uma percepção de que nós temos um Pai que cuida de nós. O benefício é para nós, queridos, amém? Somos nós que nos apercebemos, somos nós que nos conscientizamos, que não estamos sós, que nós temos um Deus, que é o Abba, é o Paizinho, é o Pai Celestial. E não é qualquer Pai, é o Criador dos céus e da terra. Mas antes da palavra sair da tua boca, Deus já conhece. Versículo 5, Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Se você está em Cristo, se você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo, você está debaixo da mão poderosa do Senhor. Olha o versículo 6, tal conhecimento, quando ele vê tudo isso, quando o salmista percebe tudo isso, ele diz, é elevado, é sobremodo elevado, não o posso atingir, é grande demais. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Querido, o teu sustento vem de Deus. A mão de Deus te sustenta. Uma das coisas mais tremendas quando nós aprendemos acerca da presença de Deus é que existem 3 manifestações da presença de Deus. Existe a presença de Deus, a glória Shekinah, a presença abençoadora. E geralmente é essa presença de Deus que a gente invoca, que a gente clama, que a gente quer e que a gente deseja. A presença abençoadora de Deus. Isso é tremendo, é maravilhoso. É a glória de Deus. Manifesta no meio da sua criação, manifesta no meio do seu povo,
para nos abençoar. Segunda manifestação da presença de Deus é essa que nós estamos vendo. É a presença sustentadora de Deus. É Deus sustentando todo o universo, toda a sua criação, tudo aquilo que Ele criou. Deus sustentando com a sua mão poderosa. Inclusive a tua vida. Inclusive o teu sustento financeiro. Vem da destra poderosa de Deus. Por isso que o salmista diz: nunca vi um justo mendigar o pão. Por isso que a Bíblia diz: aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Às vezes aquela bênção que você está ansiando vem de um dia para o outro. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando ao seu favor. Porque a sua destra te guia, a sua mão te guia e a sua destra me sustentará, diz o salmista. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Desculpa, faltou a terceira presença, quase que eu esqueço. Primeira, presença abençoadora. Segundo, a presença sustentadora, que sustenta toda a criação, as marés, os ventos, os furacões, todas essas coisas, efeitos climáticos ao redor do mundo, os seus filhos amados. Toda a criação é sustentada pelo poder de Deus. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder. Amém? E a terceira manifestação da presença de Deus é a manifestação que também está no inferno, e também de vez em quando Deus manifesta na terra, que é a presença em juízo, quando Deus julga o pecado, a iniquidade, a dureza de coração, o coração que não se arrepende. A presença de Deus está no inferno em juízo. As três manifestações da presença de Deus, conforme dizem os teólogos, são as três manifestações: presença abençoadora, presença sustentadora e presença em juízo. Nós vemos vários episódios na Bíblia onde essa presença em juízo operou. Ananias e Safira, que morreram fulminados porque tentaram mentir contra o Espírito Santo. A terra que abriu e comeu, engoliu aqueles líderes de Israel que se voltaram contra Moisés. Ali você vê a presença em juízo de Deus, tratando as pessoas que não se arrependeram, que se rebelaram contra a vontade explícita do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas vamos continuar aqui. 12, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Agora entra a questão da identidade que nós estávamos falando. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Olha que coisa linda, gente. Quem é que foi que te gerou no ventre da tua mãe? Está aqui. O Senhor. Amém? Olha que coisa linda. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes. A palavra tecer aqui fala de Deus trabalhar, de Deus agir, de Deus criar, de Deus trazer a existência no seio da minha mãe, no interior da sua mãe, quando você estava sendo formado. Olha o versículo 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Amém? E a minha alma o sabe muito bem. Olha o versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Você está me entendendo, irmão? Quem é que foi formado ali? No ventre da sua mãe, foi você. Quem é que te gerou? Quem é que te formou? Foi o Criador dos céus e da terra. A tua origem está nele, a tua identidade está nele. Não está em pessoa, não está no sucesso profissional, não está no poder, não está na fama, não está em nada, a não ser
no Senhor. Por que as pessoas têm crise de identidade? Ficam igual barata tonta, para lá e para cá. Louquinhas, desvairadas, tentando ter uma identidade nos lugares errados. Igual barata tontas, vivendo um colapso existencial. Porque não voltam à origem. E a tua origem é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Olha que coisa linda, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro, versículo 16, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nem um deles havia ainda. Coisa tremenda, gente. Tudo que você já fez, tudo que você está fazendo hoje, e o que você ainda vai fazer, Deus já sabe, Ele é onisciente. E Ele já, até quantos dias você vai viver, Deus já escreveu no seu livro. Amém? A sua vida, a minha vida, a nossa história, está escrita no livro de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos sustenta, com a sua destra poderosa. Esse é o Deus maravilhoso, pela qual a nossa identidade precisa estar centrada. E quem não tem essa identidade em Deus, infelizmente, acabam se ofendendo, acabam, se deixando levar pelas mazelas de alma, acabam vivendo uma vida nas suas inseguranças, nas suas feridas. Meu irmão, você precisa entender que uma pessoa ferida desenvolve uma identidade em duas direções. Ou uma identidade passiva, ou então uma identidade agressiva. Fala comigo, passiva ou agressiva. Quando você está ferido, ou você reage com a passividade, ou então você reage com a agressividade. E as duas reações estão equivocadas. Os dois extremos são promovidos pela rejeição crônica que foi produzida numa identidade que está em crise. E é a identidade em conflito, essa identidade em conflito acaba se escondendo dos outros, no caso o passivo, ou então acaba afastando os outros, aquele que é agressivo. Eu queria que você olhasse para dentro de você. Que tipo de pessoa você tem se tornado? Talvez desalinhado com o céu, talvez se deixando levar pelas feridas na tua alma. Talvez a parede esteja caindo, desmoronando, seus relacionamentos afetados, porque talvez você esteja reagindo de maneira equivocada, e isso é fruto de feridas não tratadas no seu coração, dentro da sua vida, uma crise de identidade, que precisa ser sarada e curada pelo nosso Deus. O passivo é aquele que se entrega aos problemas, é aquele que absorve os problemas, é aquele que se sente isolado. A resposta passiva é essa. É alguém que se sente isolado, é alguém que se acomoda nos problemas, é alguém que sempre está na defensiva, é alguém que sempre está vulnerável, é alguém que constantemente sente medo, é alguém que muitas vezes se sente solitário, é alguém que vive deprimido e sem percepção correta da situação em que está vivendo. O passivo, geralmente na igreja, no ambiente religioso, é tido como, entre aspas, o irmãozinho espiritual. Como ele não é agressivo, como ele não fala aquilo que ele pensa, geralmente ele absorve tudo isso, muitas vezes ele é visto como irmãozinho espiritual, entre aspas. Porque também, como eu estou falando, isso é uma reação equivocada, errada. Muitas vezes é uma pessoa que usa a religiosidade para esconder os seus pecados, os seus fracassos e os seus temores. Meu irmão, será que muitas vezes você não tem usado da religiosidade
para esconder os seus pecados, os seus fracassos, os seus temores? Será que você tem se sentido assim? Muitas vezes isolado, acomodado, defensível, vulnerável, medroso, solitário, deprimido e sem uma percepção correta da situação em que você está vivendo. Uma reação passiva, fruto de uma ferida no coração, uma ferida na alma. A segunda resposta, e nós vamos parar por aqui, é a resposta agressiva, violenta. É alguém que quando se sente ameaçado, por isso agride os outros. Você já agiu assim? Se sentiu ameaçado numa situação e agrediu os outros. São pessoas que se aproximam, que quando alguém se aproxima da sua ferida, são avisados para manter distância. Às vezes até não quer ser agressiva, mas se for necessário, vira uma pessoa violenta e agressiva, com gestos, com olhares e com palavras. É interessante, irmãos, que a nossa boca, ela tem um formato de uma flecha. Sim ou não, gente? O céu da boca é arredondado ali, né? É igual um arco, o céu da nossa boca. E a língua é a flecha. Você tem usado a tua língua para edificar, para abençoar as pessoas, ou para destruir e para arruinar a vida das pessoas, ferir? A boca, na parte superior, no céu da boca, ela possui uma espécie de arco, e a língua é a flecha. Está lá em Provérbios 18, 21, abra comigo Provérbios 18, 21, olha o que diz a Bíblia. Provérbios 18, 21, a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Que tipo de fruto você tem comido? Que tipo de relacionamento você tem colhido com o uso da tua boca? Tua boca tem sido um arco para a vida, e a língua é a flecha? Ou a tua boca que é o arco, e a tua língua tem sido uma flecha que conduz à morte? Tanto sua, que aquele que ofende também se fere, sim ou não? Sim, machuca a própria alma, além de ofender e machucar as outras pessoas. Uma pessoa com cara feia, né? De gênio tempestuoso, que se sente muitas vezes isolada, defensiva, negativa. Nós temos falado constantemente sobre isso. Uma vida negativa não é o que Deus tem para você, irmão. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Nós estamos falando sobre superando os fracassos, e nós temos falado sobre a importância de nós termos uma atitude de fé, uma atitude positiva com relação à vida, uma postura de fé, e não se entregar aos problemas, não negatividade. Uma pessoa acomodada, uma pessoa agressiva, é uma pessoa ferida, é uma pessoa frustrada consigo mesmo, é uma pessoa com medo, é uma pessoa extremamente crítica. Você já observou, gente? Toda pessoa agressiva é extremamente crítica. Nada está bom, nem ela mesma, nem o mundo está bom, nem ninguém está bom o suficiente. É crítica, é rancorosa muitas vezes. E na igreja ela se representa, geralmente se esconde de uma capa, entre aspas, de irmã sincera. Ah, pastor, é que eu não aguento, aí eu tenho que falar. Mas daí quando fala, fere, arrebenta com os outros. A irmã sincera, isso não é sinceridade, querido. Isso é uma boca ferina que precisa de cura. É um coração que precisa de restauração de Deus. Enquanto a passiva se acha irmã espiritual, porque geralmente não explode, né? Não é um vulcão a explodir,
em erupção, mas se esconde, somatiza, absorve as suas feridas, as suas dores, as suas mazelas. O passivo, o agressivo, joga tudo para fora, abre a boca igual a boca de um vulcão, e o que sai dentro dele é só larva, que queima e mata os outros. Queima e mata os outros ao seu redor. Você já viu o que um vulcão faz quando ele abre o seu bocão ali e joga toda aquela larva para o céu, começa a cair, e aquela massa cinzenta começa a matar tudo, animais, tudo, queimar as casas, e a larva quando desce do vulcão sai queimando tudo e todos. Assim é a boca agressiva, assim é a língua ferina, que em vez de usar para a vida, usa a língua para a morte. Meu irmão, será que você tem usado a sua boca para afastar e apenas criticar as pessoas, ou para abençoar e edificar as pessoas? Queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Pensa um pouquinho sobre isso. Uma coisa que eu aprendi desde pequenininho, eu ouvi os meus pais falar: a boca fala do que o coração está cheio. Fala comigo, a boca fala do que o coração está cheio. Preste atenção dentro daquilo que está saindo pela tua boca. Isso revela o teu nível de espiritualidade, de cristianismo, de emoções saudáveis. E não só isso, reflete e te faz pensar acerca do teu próprio coração. Amém? E nós vamos parar por aqui, em nome de Jesus. Fica de pé, coloca a mão no seu coração, e mais para frente nós vamos falar acerca do boicote no relacionamento, a origem da identidade, a nossa objetividade, e os nossos valores e a nossa cosmovisão, a cosmovisão bíblica, cristã, para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Nós aprendemos aqui em Amós, ó Deus, que o Senhor está passando o prumo de Deus no meio do seu povo, Pai. E aqueles que não alinharem, ó Deus, as suas vidas com o prumo de Deus, serão consumidas pelo gafanhoto, pelo fogo e pelo tratamento e o juízo de Deus. Senhor, nós cremos que estamos vivendo os últimos tempos, um tempo onde a verdadeira noiva do Senhor será lavada pela Tua palavra, ó Deus, será realinhada com o céu, será, ó Deus, vai experimentar um grande avivamento do Senhor, mas aqueles que não aceitarem o tratamento de Deus, a Tua palavra, ó Deus, a luz do Teu Evangelho, brilhando nos seus corações, serão tratados por Deus. E muitos deles, aqueles que não se arrependerem, sofrerão os juízos divinos sobre as suas vidas, Pai. Senhor, nós não queremos isso, nós não queremos juízo, nós não queremos a punição, nós não queremos isso, Senhor, nós queremos o tratamento divino do nosso coração e da nossa vida. Senhor, restaura cada coração que está aqui nessa tarde, ó Deus, dentro das suas dificuldades, ó Deus, dentro das suas crises talvez, de identidade, Senhor, tira elas disso. Nós temos aprendido na Tua palavra que a nossa origem vem do Senhor, a nossa identidade está em Ti, não está em valores pessoais, não está em valores profissionais, mas está nos valores do reino de Deus. E nos valores do reino de Deus nós somos importantes, a nossa origem é o Senhor nos trata com dignidade, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos restaura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos restitui, ó Deus, de tudo aquilo que nós perdemos, que ficou para trás. Senhor, abençoe a Tua herança, abençoe o Teu povo, Senhor, tenha misericórdia de nós, como Amós clamou, Senhor, tenha misericórdia de Jacó, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, porque somos pequenos, e como diz a Tua palavra, o Senhor se arrependeu de vir com juízo sobre o povo do Senhor. Senhor, ó Deus, faz isso conosco, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia,
e alinha o nosso coração com a Tua palavra, Pai. Que a nossa identidade esteja em Cristo, que a nossa identidade seja forjada no Teu coração, que cada dia mais possamos descobrir quem nós somos em Ti, no centro da Tua vontade.